Esta videoaula está baseada nos preceitos da Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, número 326, de 30 de julho de 1997, e da RDC 275 e 216 da Anvisa, que aborda as condições higiênicas sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Olá, eu sou a professora Karina Rios, sou nutricionista e professora do curso de nutrição da Unijuí. Irei conduzir essa videoaula com vocês sobre higiene das instalações e equipamentos. Nessa videoaula, vamos acompanhar alguns aspectos a serem observados na edificação, a visão dos ambientes, das áreas de produção dos alimentos, as instalações sanitárias. Vamos observar também requisitos de higiene do estabelecimento e alguns aspectos relacionados à higiene e desinfecção dos ambientes. Toda empresa que trabalha com alimento, seja uma agroindústria, padaria, sorveteria ou restaurante, precisa estar em conformidade com as exigências da legislação federal. E isso inclui adequar as instalações, as edificações, para garantir um alimento seguro. Em relação à localização do prédio, da empresa, é preciso observar exatamente onde ele está localizado, para que ele não esteja próximo de focos de insalubridade, como lixões, esgotos, porque esses espaços são foco para atrair roedores, insetos, que eles irão encontrar dentro do seu espaço de produção um lugar adequado para se alimentar. Vamos observar agora na imagem um exemplo de um acesso adequado às instalações de uma empresa que produz alimentos. Como podemos ver, o acesso é direto e independente, não há presença de odores, poeira, fumaça ou outros contaminantes que possam acessar ao interior da empresa. As ruas, elas devem ser pavimentadas, não devem provocar poeiras. Vamos observar agora uma imagem que ilustra como deveria ser o acesso externo às dependências da empresa. Esse acesso ele deve ser seguro para o alimento, então o acesso ele deve ser direto e independente. Também deve-se evitar a entrada de poeiras, contaminantes, pós, odores que venham do lado de fora, para que eles não entrem na área de produção. Um outro aspecto que diz respeito à parte interna é que todas as vias de acesso devem ser pavimentadas, deve-se ter um adequado escoamento, já que a limpeza ou a higienização dos espaços não é feita com pano e com vassoura, é feita com água, varredura, então deve-se ter um adequado escoamento dessa sujeira. E também deve-se garantir que todos os meios de controle de limpeza e higiene do ambiente estejam implementados. Nesta imagem, podemos observar uma situação de completa inadequação. Você consegue encontrar os 7 erros dessa imagem? Com certeza ela tem muito mais do que isso. Podemos observar, além da bagunça, da desordem, muita sujeira. As janelas não têm telas, a presença de animais, de insetos, que eles não devem fazer parte desse estado. E na maioria das vezes é possível, com pouco investimento, deixar um local adequado. Podemos observar na imagem seguinte, a organização, a limpeza fizeram toda a diferença. Certamente esse local ele está seguro para trabalhar com alimentos. Vocês estão vendo agora na tela a imagem de uma empresa que produz alimentos. Nós estamos vendo a planta baixa ou layout. O layout ele deve estar organizado de tal forma que haja um fluxo linear, sem cruzamento de atividades entre os vários gêneros de alimentos. Deve haver a separação das diferentes atividades para que não ocorra principalmente a contaminação cruzada. As empresas que produzem alimentos de gêneros diversos, como biscoitos e salgados, por exemplo, elas devem ter a sua estrutura interna organizada
a fim de garantir que haja separação da área de produção dos biscoitos e dos salgados, porque nos salgados provavelmente vai ter o preparo, a manipulação de molhos e de carnes e não deve haver contaminação cruzada. Então deve haver um local adequado para o pré-preparo dos diversos gêneros utilizados dentro desse espaço. Deve-se observar também a temperatura do ambiente. O ambiente onde é preparado o alimento não deve ser um ambiente quente. Porém, naturalmente, pela presença de fogões, de fornos, a temperatura do ambiente ela acaba elevando. Então, o controle térmico ele deve assegurar o conforto tanto para o manipulador quanto garantir a segurança do alimento. E como deve ser a higienização dos pisos, paredes e do teto? Antes de responder essa pergunta, é preciso que todos observem as condições, as características de cada espaço. O piso, ele deve ser liso, resistente, impermeável, lavável, de preferência ter cores claras para que a sujeira seja logo identificada. Ele deve ter uma inclinação que garanta o adequado escoamento da água no momento da limpeza e é importante que ele seja antiderrapante para não acontecer acidentes durante o trabalho. E além disso, as paredes devem ter ângulos arredondados no contato com o piso para evitar o acúmulo de sujeira. É importante observar